1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Vamos ler? Vamos se encher de Deus, Eu peço a Deus que nesse momento, que Ele possa abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa alcançar a visão do lindo, que nós sabemos que existe um espiritual, existe um mundo espiritual, além desse que nós vivemos. Existem leis espirituais, assim como existem leis de homens. No versículo 11, 16, a gente vai falar da unção de Davi, porque hoje eu quero falar sobre isso, sobre a escolha, sobre o escolhido. Como esse hino fala sobre tu, que para a obra dele ele reservou. Nós, que para a obra dele ele reservou. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e trouxe. Era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Glória a Deus. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Glória a Deus, né? É lindo demais as coisas de Deus. Já entenderam, né? Se você é espiritual, você já entendeu essa mensagem. Não tem como receber uma mensagem dessa do céu, quente, fresquinha. A gente já sabe a história de Davi, sabe que ele foi um homem usado por Deus, temente a Deus, sabe que ele foi escolhido, que ele recebeu essa unção aqui por ordem de Deus, que foi Deus que o ungiu. A gente sabe também que ele pecou, sim, né? Como homem que era pecador, mas a gente sabe aqui que existia uma indiferença em relação a Davi, né? Lá no Salmo 51, ele mesmo dizia, no versículo 5, o Salmo 51, ele mesmo diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então por aí a gente já sabe por que Davi ele era tão afastado dos acontecimentos da casa, né? Com certeza ele foi gerado no pecado e a mãe dele tinha concebido em pecado, né? Seria o pai dele, o Jessé. A mãe dele não seria a mãe dos meninos, consequentemente, para ele ter essa indiferença de tratamento aqui. O banquete já estava na mesa, todos os 7 filhos estavam lá. Então, tinha uma indiferença, a gente sabia, um banquete, né? Todos lá prontos para receber a presença de um apóstolo, né? Um profeta de Deus, uma figura ilustre como era o profeta Samuel, bem recebido. Fizeram um banquete, pelo banquete a gente já sabe quão respeitado era o Samuel, e receber em sua casa, e ainda para ungir um filho seu receber a unção de Deus, do Espírito Santo, receber por ordem de Deus. O profeta Samuel, ele não andava à toa, ele andava cumprindo a vontade do nosso Deus Criador. Então, fez-se o banquete e estava lá todos os filhos, os 7 filhos, e o menor não estava, né? Estava onde? Estava lá no pasto, estava cuidando das ovelhas. E aí, Deus falava, né, o tempo todo com Samuel, dizia: não é esse. Quando ele viu, não tem mais filho? Ah, tem. O menor tá lá.
cuidando das ovelhas. Então manda chamar, porque a gente não senta nessa mesa enquanto ele não chegar. Foi chegar e Deus disse, é esse. E ele recebeu a unção de Deus, porque era pra ele. Não adianta ninguém querer passar na frente do que Deus fala. Olha, quando Deus fala, tá falado. Ele fala, sou eu que falo e digo porque eu sou fiel. Quando ele fala, tá falado, e não adianta levantar-se juiz, sai decreto, né? A gente sabe o que aconteceu com Daniel, foi feita uma cilada para o Daniel, foi feita aquela cilada, fizeram com que o rei assinasse um decreto que não se poderia naquela semana adorar a Deus, ou clamar, ou orar a Deus nenhum, a não ser que fosse adorar o rei, né? Invocar o rei, engrandecer o rei Dário, na época do rei Dário. E aí eles sabiam já que Daniel era fiel a Deus. Eles sabiam tanto que ele era fiel que eles foram certos de que iam pegar ele de joelhos dobrados. E pegaram ele de joelhos dobrados. E aí o rei, com o coração quebrantado, com o coração triste, teve que colocar ele na cova dos leões. Mas até o rei era convencido de que Deus livraria ele das garras dos leões. E Deus o livrou das garras dos leões, porque esse é o nosso Deus, e com os escolhidos dele não se brinca. Então, assim, não adianta a gente querer atrasar a obra de Deus na nossa vida. A seara, amados irmãos, amados de Deus, a seara está aí, o campo é grande, as almas choram, as almas gemem, e nós temos que ir levar essa palavra linda adiante. Nós temos que falar do amor de Deus, é isso aqui. Ele preparou, ele chama você, ele reservou você, ele nos reservou para fazer essa grande obra. Então ele vai passar por cima de quem tiver que passar. Ele vai te ver no meio de milhares de pessoas. E a unção é sua. É sua. Porque o mundo está aí cheio de pessoas, cheio de gente. Nós temos um mundo cheio de humanidade, de humanos, de pessoas. Mas nem todos querem a Deus. Então, se nós queremos e Deus tem o propósito na nossa vida, vamos apregoar boas novas, levar adiante o Evangelho. Porque é para isso que Ele nos criou. Ele nos criou a cada um de nós com um propósito. E o propósito de nossas vidas é esse, levar o Evangelho a toda criatura. Então vamos levar esse Evangelho lindo. Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, por isso, por mim e por você, para se rasgar o véu do templo de alto a baixo, que a gente pudesse ter essa chance de salvação. Louvado seja Ele para sempre. Ele sentou à destra do Pai, está lá sentado à direita do Pai, confirmando tudo aquilo que Ele disse aqui na terra, que se fez carne por nós. E tudo aquilo que Ele disse aqui na terra, e quando Ele subia aos céus, Ele também falou para os discípulos, e Ele está até hoje confirmando, enviando o seu Espírito para confirmar que tudo aquilo que Ele falou é fiel e justo e acontece. Então, o mundo está aí, o diabo está fazendo de tudo para tragar almas, para tragar a minha, a sua alma e a alma dos nossos irmãos, a alma dos nossos primos, a alma dos seres viventes, dos humanos, né? Como nós somos também. Então vamos tornar essas criaturas de Deus filhos obedientes também. Vamos pagar o preço por quem a gente tiver de pagar, porque Ele pagou um preço altíssimo para que a gente pudesse se predispor também. Ele fala que nós temos que tomar como exemplo o sacrifício dele. Ele é o nosso exemplo, o nosso maior exemplo é Cristo. Sede, pois, imitadores de Cristo.
de Cristo, vamos levar adiante a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus, Ele te ama. Essa graça, essa revelação que foi dada a Ele, né, para as nossas vidas, é uma revelação dada pelo Espírito Santo. Sinta-se você, servo de Deus, serva de Deus, privilegiada. Eu sou muito feliz de ter esse privilégio de conhecer a palavra de Deus. E me sinto responsável demais pelas pessoas que estão perto de mim, que não conhecem a Jesus Cristo ainda. E sempre que eu tenho oportunidade, que eu posso falar de Jesus Cristo, eu falo. Eu oro por essas pessoas e peço a Deus que Deus ele abra esses olhos espirituais, porque é uma graça revelada, mas Ele estava aqui. Ele esteve. Muitas pessoas falam, ai, mas na Bíblia está escrito tal. Foi alguém que escreveu, um ser humano que escreveu. Mas lembre-se, pensem, Jesus Cristo, Ele estava aqui na terra. Ele estava no meio de nós, no meio dos seres humanos. E ainda assim, muitos não reconheceram Ele. Então, não é uma desculpa. Isso de ter uma Bíblia escrita por alguém é só mais uma desculpa. A desculpa que usaram quando Jesus estava aqui na terra era que ele era um falso profeta, era que ele expulsava o mal em nome de Beelzebul, que ele era um pecador que estava blasfemando. A promessa tinha sido feita, os discípulos, os profetas tinham sido usados para proclamar, para dizer que nasceria o Messias, que nasceria da casa de Davi, de Jessé, da raiz de Jessé. A palavra de Deus dizia tudo isso e ainda assim as pessoas não acreditavam, né? E aí usam essa desculpa de também não acreditar na Bíblia, mas acreditam, desculpem dizer, mas acreditam em outras coisas, em superstições bobas, em outras coisas, se apegam a isso aqui, né? Se apegam a isso aqui, dizem, não, isso aqui é milagreiro. E aí, assim, e a palavra de Deus, e nós não sabemos que Jesus Cristo é acima de todos os profetas, de todos os santos santificados, usados por Deus. E acreditamos nos santificados e não acreditamos no santo dos santificados. Mas como assim? Precisa-se de conhecimento, precisa que o Espírito Santo não se deixe, esclareçam, abram, tire essas vendas. Não se deixem, queridos, amigos, amados irmãos, serem enganados. Isso aqui tudo perece. Tudo isso aqui, nós vivemos aqui, temos sonhos aqui na terra. E Deus, Ele tem o melhor desta terra. Esta terra em que nós estamos foi preparada para a gente. Ele nos criou, soprou dentro de nós o seu Espírito e nos deu essa terra é nossa. Mas o mundo jaz do maligno, né? Então a nossa morada eterna não é aqui. Porque a iniquidade cresceu, a soberba cresceu, o pecado cresceu, a ignorância cresceu, a idolatria, a feitiçaria cresceu. Tudo que há de ruim cresceu. Então, se o mundo está tão podre, né, tão cheio, que não é o mundo, são os habitantes dele, se está tão podre, precisa de uma limpeza. E por isso precisa do juízo final, do dia dele. O dia dele vem. Ele, quando esteve aqui na terra, pregou o evangelho, falou porque nasceu, ele falava abertamente para quem quisesse ouvir, ele dava vida para quem quisesse, ele dava
esperança para quem quisesse. E mostrava o amor. Nem todos quiseram, nem todos acreditaram. Mas ele pregou o evangelho antes de subir ao céu. Ele falou: ide a todo mundo, a toda criatura, pregai o evangelho. A todos eles. Enviou os discípulos e depois enviou mais. E diz que confirmaria e confirmou, enviou também o seu Espírito, o Espírito Santo, que precisava dessa autoridade dele, do sacrifício dele, para poder nos usar, ser boca de Deus. Nós somos boca de Deus, porque nós temos essa autoridade, porque Jesus Cristo, ele morreu para isso, para que a gente tivesse essa autoridade de falar a mensagem de Deus. Então ele subiu, quando ele falou, cumpriu a missão que ele tinha para cumprir aqui em carne, ele ressuscitou e mandou os discípulos ir. Antes de subir, de sentar à direita do Pai, ele disse que iria, mas que voltaria. Porque ele iria, prepararia lugar e voltaria para nos buscar. E veio o dia do grande arrebatamento. E que esse dia, somente o Pai saberia. E o Pai sabe. Nosso Senhor Jesus Cristo está lá à destra do Pai, à direita do Pai. E o nosso Deus sabe, o Deus a quem Jesus obedecia. Ele sabe esse dia e essa hora. Então não podemos perder tempo. Jesus Cristo vem. Você não consegue entender esse grande vazio que se sente? Indo para tudo quanto é lugar, se divertindo de todas as formas, tendo sonhos realizados, dinheiro, festas, tudo que você... E quando para tudo isso, você sente um vazio, não sente? Esse vazio é falta do Espírito de Deus. Porque você foi criado para um propósito. Você tem um vazio porque está vazio sem o Espírito Santo de Deus. E esse vazio, ele precisa ser preenchido. Quem crer e for batizado será salvo. Então, creia no Senhor Jesus Cristo. Aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E vamos juntos levar adiante a palavra dele. Amém? Em nome de Jesus, porque ele é glorioso e reina para todo sempre. Essa é a mensagem de hoje. Lembre-se, ó tu que para a minha obra reservei, lembrando que por tua alma eu sofri, como cordeiro mudo, eu fui levado ao madeiro, morri pelo mundo inteiro e ao meu Pai obedeci. Com muito amor, segue o exemplo que eu te dei, apacenta minha grei, pra isso foi que te remi. Tira o temor do coração, esforça-te, eu te ajudarei. Eis a mensagem, cumpre agora o que eu mandei. Eu te escolhi para este fim, meus dons com muito amor te dei. Se recuares, eu de ti requererei o que eu tenho preparado para ti. A mente humana não consegue perceber. Se creres nisto, faça como fez José, vendido, preso, injuriado, guardou a sua fé. No tempo certo, a sua bênção chegou, de Faraó saiu a ordem, José, governador. Tira o temor do coração, esforça-te, eu te ajudarei. Eis a mensagem, cumpre agora o que eu mandei.
Eu te escolhi para este fim, meus dons com muito amor te dei. Se recuares eu de ti requererei. Obedecer é melhor que sacrificar. Se assim fizeres, muito prazer me darás. Como Enoque eu te arrebatarei, de glória te revestirei, como as estrelas brilharás. Sou Deus que falo e cumpro porque sou fiel. Todo poder me foi me dado, assim na terra como no céu. Tira o temor do coração, esforça-te, eu te ajudarei. Eis a mensagem, cumpre agora o que eu mandei. Eu te escolhi para este fim, meus dons com muito amor te dei. Se recuares, eu de ti requererei. Amém. É isso que eu creio, que eu diminua tanto que vocês só vejam Deus. Glória a Deus, e que Ele cresça, porque Ele é poderoso e Ele merece toda a honra e toda a glória dele. Ele não dá só glória a ninguém. E glória a Deus por isso. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. E amém. Que essa palavra cresça no seu coração. Louvado seja Deus para sempre. Amém.